E para quem está vivenciando esse luto, né, se tiver alguém aí nos ouvindo que esteja vivenciando esse luto, primeiramente eu sinto muito pela sua perda, né, e saiba que você não está sozinha, busque ajuda. A gente tem muitos grupos muitas rodas de acolhimento, muitas rodas, muitas ONGs, né, que trabalham com rodas de acolhimento a pessoas que perderam seus bebês. Eu, inclusive, sou voluntária de algumas, né? Busque ajuda se você precisar, porque você, com certeza, vai ter um espaço de acolhida, vai ter um espaço de fala, e nesse lugar, a vida do seu bebê, ela vai poder ser legitimada e validada. Tá? Agora, na Rádio Brasil, entrevista. A partir de agora, eu vou conversar com a psicóloga Natália Aguilar, ela que é especialista em psicologia perinatal e do luto, porque hoje o assunto aqui do Manhã Brasil será aí a perda gestacional e neonatal, a importância da gente dar voz a essas famílias que vivenciam esse luto invisível. Natália, seja bem-vinda ao Manhã Brasil, bom dia para você. Oi, bom dia, muito obrigada pelo espaço aí. E pela oportunidade de estar falando desse tema que, para mim, ele é tão importante. Com certeza. Bom dia a todos. E, Natália, é um tema, né? Achei muito interessante, extremamente pertinente quando essa pauta chegou para a gente aqui, porque é isso mesmo, né? Muitas vezes essas famílias lidam com essa situação tão delicada de uma maneira muito dolorosa. Então, assim, eu começo primeiro para que a gente defina aqui o que é o luto, independentemente de qual ele seja, né? O que é o luto? O que é esse processo de luto? Certo. Então, assim, o luto, ele é um processo adaptativo que todos nós iremos passar na vida diante de qualquer perda significativa que tenhamos, tá? Essa perda, ela pode ser por morte, mas ela pode ser por outras questões também. A gente entende que a partir do momento que nós construímos um vínculo significativo com uma pessoa, com uma situação, às vezes com um objeto, e a gente perde esse vínculo que é significativo para a gente pode vivenciar um processo de luto. E aí, o que é esse processo de luto? É esse processo de eu me adaptar a um novo mundo. É um processo de eu poder me adaptar a um mundo em que aquela relação, né, aquela pessoa, não a relação, né, mas aquela pessoa ou aquela situação, aquela concretude, né, não existe mais. Então, quando a gente fala da morte, por exemplo, a gente está falando da não existência mais do corpo físico da pessoa, né? Eu estou falando da não existência do corpo físico porque cada fé aí, cada religião vai ter a sua fé de acreditar, né, na vida depois, né, enfim, cada um na sua fé. Mas a questão é, o corpo físico não existe mais. E daí eu preciso me reconstruir, eu preciso organizar o meu novo mundo, porque vamos pensar que se essa pessoa não existe mais, o mundo que eu conhecia antes, que era um mundo em que essa pessoa existia fisicamente, esse mundo que eu conheci, ele não existe mais. Então, eu preciso reorganizar esse novo mundo que está se fazendo, que está acontecendo, né, sem a pessoa presente. Então, em linhas gerais, a gente diz que o luto, ele é esse processo adaptativo, né? Uma reação natural, esperada, que todos nós iremos passar diante de um luto, né? Diante de uma perda. Então, luto a gente define desta forma. Antes da gente entrar nessa questão, né, do luto gestacional, cada pessoa vive essas fases do luto de uma maneira, porque às vezes você deve ter algum paciente que fala assim, ai, Natália, mas eu queria estar de um jeito e eu estou me surpreendendo com a reação. Enfim, cada um vive de uma maneira? Isso. A gente acredita que o luto, ele é um processo singular,
né, não linear, que de fato cada um vai vivenciar a sua maneira, né? Ele é subjetivo, né? E cada um vai vivenciar a sua maneira, porque a gente entende que, assim, cada pessoa tem uma relação diferente, né, com aquela figura que partiu, né, que morreu. Então, por exemplo, se a gente tem uma família e eu tenho 2 irmãos ali, e um pai morre, né, um pai ou uma mãe morre, esse luto ele vai ser muito diferente para cada um desses irmãos, a depender da relação que se é construída, né, e da necessidade, né, do papel que essa pessoa que morreu ocupava para cada um desses enlutados que ficaram, né? Então, sim, cada um vai vivenciar ao seu modo, de uma maneira muito subjetiva. E aí, até aproveitando um pouco a oportunidade, hoje em dia não, né? Sempre foi muito difundida a questão das fases do luto, né? Uhum. E a gente já não usa mais essa teoria para falar sobre luto, porque a gente entende isso, né? Que o luto ele não é esse processo linear, ele é um processo fluido em que isso mesmo que você falou, né? Um dia eu tô bem, o outro dia eu já não tô tão bem. E isso é natural, isso é esperado dentro de um processo de luto. Essa oscilação, tá? Isso é esperado, porque, vamos pensar de novo, né? A gente está passando por um processo de reorganização do mundo. Então, é natural que um dia eu esteja bem, no outro dia não tão bem, e que essas emoções, elas vão oscilando assim, até que eu consiga me adaptar melhor a perda, né, desse ente querido. Com certeza. Agora, como que o luto neonatal e gestacional, Natália, se diferencia, né, dos outros tipos de luto? Tanto para os pais, para a família, enfim. Porque essa criança, em algum momento, esteve ali. Então, essa criança tem ali, né? Tem gente que eu falo isso porque eu tive experiência de família, infelizmente, né, dessa criança perdeu, né, durante a gestação, mas essa criança existiu. Então, como diferenciar isso? Uhum. Então, primeiramente, acho que é importante a gente poder colocar que, assim, o luto gestacional, ele é o luto que se vivencia pós uma perda gestacional, né, quando o bebê ainda está na barriga da mãe, e isso independente da idade gestacional que o bebê tinha, tá? Essa perda gestacional, ela pode ser com 2 semanas, com 3 semanas e com 40 semanas, tá? É uma perda gestacional. E o luto neonatal, ele é a perda que se vivencia quando o bebê ele nasce com vida, mas por alguma complicação esse bebê vem a falecer nos primeiros 28 dias de nascido, mais ou menos, tá? Mais ou menos no primeiro mesinho aí de nascido, tá? Então, o que diferencia, né? Na verdade, assim, diferencia, quando a gente vai falar em luto perinatal, a grande questão é que como você falou, né? Esse bebê existiu, sim, mas socialmente não houve um convívio desse bebê, né? Com a família, com os avós. Muitas vezes esse bebê, ele não foi apresentado para a família. Muitas vezes esse bebê não teve, nem os pais às vezes não tiveram oportunidade de conhecer a carinha desse bebê, a depender, né, da época que a perda gestacional aconteceu. Uhum. Então, quando não há um convívio social, né, um convívio com as pessoas que estão aqui, né, na espera da chegada desse bebê, a gente fala que, na verdade não sou eu que falo, né, esse tipo de luto, ele acaba entrando dentro de um espectro que se chama luto não reconhecido, né, porque é um luto não reconhecido socialmente, um luto que é minimizado, um luto que é diminuído pela sociedade. A sociedade, ela não reconhece como luto. E, principalmente, o luto perinatal, ele vai ter essa questão desse não reconhecimento pela ausência dessa vivência, né?
a gente diz assim, né, que não, como a perda perinatal ela acontece de uma maneira muito precoce, não dá tempo, né, de se construir histórias, de se construir memórias, né? Muitas vezes não dá tempo de fazer isso nem com os pais, quem dirá com as outras pessoas da família. Então, esse tipo de luto, infelizmente, ele tende a ser um luto que é minimizado, né? Que as pessoas elas acabam não dando tanta importância, não dando tanto valor, enfim, e às vezes ele é vivido de uma maneira solitária pelos pais, em especial pela mãe ou pela pessoa que gesta, né? Porque fica aquela vivência, né? Poxa, eu engravidei, eu tive todos os sintomas e agora eu não tenho mais o bebê aqui. Então, acaba sendo um luto muito solitário, né? Principalmente para esses pais aí que vivenciam. Com certeza. E como que essa rede de apoio, como que as pessoas podem oferecer, eu não sei se é uma ajuda, uma escuta, um diálogo, sem ser invasivo. Porque às vezes a pessoa quer o momento dela. E às vezes você fala, quer conversar? Não, agora não, eu preciso. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô tentando ajudar. Então, assim, como não ser invasivo, mesmo querendo ajudar? Eu diria que assim, eu acho que é a gente poder oferecer uma disponibilidade, sabe? E a disponibilidade, às vezes, é para estar ali em silêncio, ou para estar ali falando sobre outras coisas, mas é a gente poder oferecer sustentação ao sofrimento, sabe? Companhia nesse sofrimento. Dificilmente uma mãe que perdeu seu bebê, pelo menos eu nunca atendi nenhum caso assim, uma mãe que perdeu seu bebê, ela quer falar sobre o seu bebê, né? Porque ela já está sendo muito tolhida pela sociedade, né? No sentido assim, não, logo você engravida de novo, não fica assim, não chora, porque você não vai deixar seu bebê descansar. Então, assim, acabam vindo frases que eu entendo que, por um lado, essas pessoas elas têm uma boa intenção, que é auxiliar, mas são frases que machucam muito a pessoa que está enlutada, porque como é que você fala para uma pessoa, não fica assim, logo você engravida de novo, né? Você não fala isso, né? Por exemplo, se você perde a sua mãe, o seu pai, você não escuta isso de uma pessoa, não, olha, não fica assim que eu te empresto meu pai. Meu pai vai ser o seu pai a partir de agora. Então, assim, por que as pessoas falam isso na perda perinatal? Não fica assim porque você vai engravidar de novo. Ela não está reconhecendo, né, a perda que existiu, a existência do bebê que existiu. Então, esse tipo de fala, né, e de novo, por mais que não seja intencional, não seja, né, de uma maneira maldosa, seja no intuito de ajudar, mas são falas que machucam porque invalidam a existência e aí colocam essa mãe nesse lugar de viver de maneira muito solitária o seu luto. Então, eu diria que assim, ofereça escuta, né, escute essa mãe que quer falar do seu filho. Porque dificilmente uma mãe enlutada, né, nesse período perinatal, não quer falar do seu filho, porque falar é a única forma que ela tem de manter a história dele viva. Né? Geralmente, é a única forma que ela tem de manter a história dele viva. E assim, nós, né, mães enlutadas, né, de bebês de breve vida, a gente fala assim, né, que quando a gente engravida, quando a gente tem um filho, a nossa missão é cuidar do filho. Agora, quando o nosso filho morre nessa fase, a nossa missão é cuidar da memória do nosso filho. Então, eu vejo muito que, assim, esse movimento é muito presente, sabe? Então, na rede de apoio, eu diria assim, ofereçam disponibilidade, né? Para essa mãe falar, ou para essa mãe não falar, mas esteja ali tendo companhia, né? Evitem essas frases, né? Essas frases prontas, clichês, né? Que vem no intuito de diminuir a dor, mas assim, não vai diminuir a dor. Essa mãe, ela acabou de passar pela pior experiência da vida dela, que é perder um filho, né?
Não tem o que a gente faça que diminua a dor. Agora, tem coisas que a gente pode fazer para evitar traumas, né? Então, acho que é importante a gente poder se atentar a isso, né? Que o trauma seja apenas pela perda do filho, apenas aqui não diminuindo, mas dizendo só apenas pela perda do filho, e não pela falta de acolhimento, de assistência, enfim, porque podem gerar traumas subsequentes aí. E, Natália, é tão sério, né? E muito, muito importante você trazer para a gente aqui essa questão das frases, né? Porque é até impressionante. Eu perdi o meu voo quarta-feira, né? Então, eu até Sinto falava... muito. Obrigada com a Mayla. E eu falei para ela, menina, a gente está digerindo ainda, né? Porque foram aí mais de 2 anos, um processo muito difícil, muito doloroso. E às vezes, tudo que a gente precisa é de um abraço, né? Exatamente. Porque até lá no velório, algumas pessoas chegavam e falavam assim pra mim, eu nem sei o que eu te falo. Aí eu falava, não precisa falar não, tá tudo bem. Só de você estar aqui é o que você falou, né? Você sentir a presença de alguém que é importante pra você, muda tudo, né? Exato. E assim, às vezes às vezes eu conduzo, né, grupos, né, de profissionais de saúde, e é muito presente uma necessidade de ter que falar alguma coisa, sabe? Eu preciso falar alguma coisa para confortar aquela pessoa. E aí, muitas vezes eu questiono, falar alguma coisa está a serviço de quem? Está a serviço de confortar mesmo a pessoa, ou está a serviço de você não consegue lidar com essa dor, então você precisa dizer alguma coisa para essa pessoa se sentir melhor, para que você também se sinta melhor, né? Porque nós, enquanto sociedade, nós temos essa inabilidade, nós não conseguimos estar com o outro na dor do outro, né? A gente quer fazer de tudo para que o outro saia da dor, porque é difícil para a gente, muitas vezes, ver pessoas que a gente ama tanto e pessoas que são até suporte para a gente sofrendo. Mas a gente tem que entender que existem situações que não tem o que a gente faça, que o sofrimento vai fazer parte. Agora, essa pessoa ela pode passar esse sofrimento sozinha ou ela pode passar o sofrimento em companhia, né? E aí, quando eu vou trabalhar, né, com os profissionais de saúde que também são rede de apoio no período, né, de uma perda perinatal ou de qualquer tipo de perda, né, eu digo muito para eles, eu falo assim, olha, trabalhem os lutos de vocês, né, para que vocês consigam ser presença, para que vocês consigam ter espaço para essa pessoa que está ali, né, sofrendo, né, pela perda. Você não vai conseguir tirar o sofrimento dela, mas você pode ser companhia. E quando a gente tem companhia, eu digo que assim, o peso, né, de uma dor, ele fica muito mais leve, né, quando a gente tem companhia. Então, eu digo que assim, quando você não sabe o que dizer, não fale nada. Fique ali, dê um abraço, tá tudo certo. Às vezes é o que a pessoa precisa. Sim, e faz toda a diferença, né? Escute, né, que às vezes é o que a pessoa precisa. Né? Você não precisa falar nada, você não precisa ter uma fórmula pronta, né, para resolver, né, essa grande questão. Não tem nada que se faça que vá resolver a dor da perda, né, de uma morte, em especial de um filho, né, tão pequenininho. Agora, quando a gente pensa nessas estratégias, né, falando aí mais especificamente com os pais que passam por essa perda tão doída, tão difícil. Por exemplo, o meu filho faria aniversário hoje, porque vai lembrar, né? Não tem como. E como é que a gente lida com isso, Natália? Porque é até interessante eu te perguntar isso, porque assim, a criança é o que você falou, né? Você explicou muito bem pra gente aqui a diferença dos dois momentos, né? Mas aí faz como para lidar com essas datas, vou colocar aqui entre aspas, é claro, comemorativas? Olha, de novo, né, a gente vai entrar na questão da subjetividade de cada um e do como que cada pessoa se sente, né, diante
né, diante dessas datas, né, dessas datas especiais aí. Vão haver famílias que, eu já vi muitas famílias que fazem um bolinho, que colocam uma vela, que cantam parabéns, que ritualizam, né, o aniversário do filho, por exemplo, né. Eu já vi outras famílias que a mãe ou o pai vão até o cemitério, se esse bebê estiver enterrado, vão até o cemitério, colocam bexigas em volta do túmulo, colocam brinquedos. A gente acabou de passar pelo Dia de Finados, né? Então, assim, eu vi muitas mães, né, de bebês de breve vida fazendo isso, né? Ritualizando, honrando a existência, né, desses bebês. Então, às vezes a gente vai no cemitério, a gente vê um túmulo todo enfeitado, assim, com coisas infantis, a gente vê, ali tem um bebê, ali tem uma criança, né, um bebê de breve vida. Então, vai depender muito de como que cada família vai enfrentar esse processo. Que nem, por exemplo, né, eu conheço uma pessoa que ela faz o mesversário, né, do bebezinho dela. O bebezinho dela viveu 6 dias, se eu não me engano. Nossa. Nasceu com uma síndrome, viveu 6 dias e faleceu. E ela faz um mesversário, né, todo mês, no dia que ele nasceu, né, ela faz um bolinho simples e toda a família se reúne, toda a família sim, né, os avós, os tios mais próximos, se reúnem para cantar parabéns para aquele bebê, né? Então, assim, é uma forma deles ritualizarem, deles manterem a vivência desse bebê viva, né? Mas, assim, não tem uma fórmula. Vai ter famílias que também não vão querer fazer nada, que vão evitar até fazer, né? Não quero porque eu fico me lembrando e para mim isso não é legal. E tudo bem também. Eu acho que cada um lida com isso de uma forma. É aquilo que eu falei lá no começo, né? O luto, ele é esse processo fluido, subjetivo, que cada um vai lidar de uma forma. Então, essas datas e esses rituais também vão entrar nessa questão, né? Cada um vai ter o seu jeito. Às vezes, existem rituais, assim, por exemplo, que a mãe quer fazer e o pai não quer. Que a mãe quer entrar em contato, mas o pai quer evitar, né? Então, tem isso também. Daí a gente vai precisar, né, trabalhar, né, esse casal, como é que é, né? A mãe vai fazer sozinha ou não vai fazer, o que vai ser feito, né? Mas é subjetivo, tá? É muito delicado, mas assim, que bom que existem profissionais igual você, que estão à disposição mesmo para acolher, escutar e ajudar essas famílias. Então, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Obrigada. Mesmo. Eu acho que se cada vez mais a sociedade entendesse a importância da gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa vai lidar com isso no momento em que acontece. Nunca falou, né? Exato. Nunca pensou sobre. Então, saiba que a gente terá aqui outros momentos para falar sobre. Qual seria então, Natália, a sua mensagem final para os nossos ouvintes? E passe aí as suas redes sociais, por favor. Tá. Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente, né, esse espaço que vocês me deram, né, para trazer esse tema. Eu falo que é um tema que me é tão caro, porque eu sou uma mãe lutada também, de um bebê de breve vida. Então, e hoje a forma que eu encontro, né, de ressignificar a vida do meu filho é também cuidar da vida de outras pessoas, né, que passam pelo que eu também passei. E o que eu diria é assim, para profissionais, né, busquem cuidar, né, dos seus lutos, busquem cuidar das suas questões, para vocês poderem entender, né, o que vocês dão conta, o que vocês não dão, né, para que a gente possa cada vez mais criar esse movimento de, eu não gosto muito desse termo, né, humanizar, mas é o termo que está meio em alta, né? Sim. Mas eu diria assim, né, sensibilizar, né, as pessoas para que elas possam, né, serem companhias, né, serem fatores de proteção e não fatores de risco, né, para que esse luto seja enfrentado.
E para quem está vivenciando esse luto, né, se tiver alguém aí nos ouvindo que esteja vivenciando esse luto, primeiramente eu sinto muito pela sua perda, né, e saiba que você não está sozinha, busque ajuda. A gente tem muitos grupos, muitas rodas de acolhimento, muitas rodas, muitas ONGs, né, que trabalham com rodas de acolhimento a pessoas que perderam seus bebês. Eu, inclusive, sou voluntária de algumas, né? Busque ajuda se você precisar, porque você, com certeza, vai ter um espaço de acolhida, vai ter um espaço de fala, e nesse lugar, a vida do seu bebê, ela vai poder ser legitimada e validada, tá? Eu agradeço novamente a rádio. Imagina. E meu Instagram e meu YouTube é @NataliaAguilarPsicóloga. Obrigada, de verdade. Acho que você me confortou também, saiba disso. Ah, que bom. Tá bom? Fico muito feliz, fico muito feliz. Obrigada, Natália. Sucesso para você. Um beijo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.